Você tem fé para acreditar que Deus faz milagre no pouco? Escute essa. Bem-vindos ao Chá com Propósito. Propósito esse de levar a palavra do Senhor ao seu coração. Lá na palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 4, vai nos dizer: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então aqui a palavra do Senhor vai dizer sobre a abundância de azeite que de alguma forma transbordou para aquela mulher. Aquela mulher virou uma empresária do azeite, porque Deus fez um grande milagre na vida dela. E foi no pouco. Aquilo que ela tinha era só um pouco de azeite, mas no pouco de fé que ela teve, ela foi lá e fez conforme Eliseu tinha dito. Ela foi lá, pegou os vasos emprestados, pegou muitos vasos, porque ele tinha dito para não pegar poucos, ela pegou muito. Ou seja, no pouco de fé que ela tinha, ela entendeu que ela deveria, de fato, pegar muito. Ou seja, às vezes nós temos só um pouquinho de fé. Às vezes nós não temos nada, mas só temos aquele pouco de fé. E Deus, ele multiplica conforme a nossa fé. Ou seja, por que aquela mulher pegou muitos vasos? Porque foi conforme a fé dela. Foi conforme aquilo que ela entendeu no coração dela, que ela tinha que pegar, muitos. E na nossa vida não é diferente. Qual é o tamanho do teu sonho? Qual é o tamanho daquilo que você almeja, do desejo do teu coração? Jesus, ele fez milagre também no pouco, igual essa mulher aqui, a viúva. Ela teve tanta fé que ela pegou muitos vasos. E nós também devemos fazer a mesma coisa. O que é que você tem almejado? O que é que você tem sonhado? Porque para que Deus possa fazer o milagre, multiplicar na nossa vida, nós devemos primeiramente ter fé. Mas Deus, ele vai multiplicar conforme a nossa fé. Então, o que é que você tem sonhado? O que é que você tem almejado? Talvez seja uma cura. Você tem um pouquinho de fé? Deus, ele vai multiplicar. Talvez você precise apenas de uma palavra. De uma palavra. Com uma palavra você tem fé. E Deus, ele vai multiplicar essa tua fé. E com certeza ele vai trazer a cura para a tua vida.
com certeza Ele vai trazer a transformação para a tua vida. Deus, Ele vê conforme a nossa fé. Para que Deus veja a nossa fé, também tem uma ferramenta chamada oração. Na oração, Ele vai ver se nós temos fé. Porque essa mulher, ela teve a ação para poder ir lá buscar os vasos. Mas, na nossa realidade, talvez a gente não tenha um pouquinho de azeite. Talvez a gente não tenha um pouquinho de farinha. Talvez a gente não tenha um pouquinho de mantimentos dentro da nossa despensa. Talvez a gente não tenha nada. Porém, na oração, Deus ele age. A palavra já diz, né? Orar mais ação. Então, nós temos que ter a nossa ação através da oração, através da nossa ação, que Deus vai ver a nossa fé. Então, sabe, tenha a ação referente aos teus sonhos. Talvez você tenha trabalhado muito pelos teus sonhos, sabe, na força do seu próprio braço. Mas, e se você tiver um pouco mais de fé, ao invés apenas da ação? Então, ore, sabe? Não seja apenas aquela pessoa que age apenas na força do próprio braço. Claro que Deus quer ver a sua ação, mas também haja também na oração, porque é através da nossa oração que Deus ele vai fazer a parte dele. Lá no Salmo 127, verso 2, vai nos dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, todo o trabalho é inútil se nós não colocarmos Deus à frente. Nós temos que sim ter a nossa ação, mas também temos que ter sim a oração. Então, nós devemos seguir o exemplo dessa viúva. Primeiro, ela teve a oração, porque ela teve fé lá para ir lá ao profeta, ao homem de Deus. Com certeza ela orou a Deus, ela tinha que ter uma palavra de Deus, certo? Então ela foi até o homem de Deus para saber o que ela faria. E no nosso caso, nós devemos fazer o quê? Nós temos que orar para saber o que nós fazemos, para poder consagrar tudo a Deus, nossos sonhos, o trabalho, mas também devemos ter a ação, igual essa viúva aqui, ela teve a ação. E a ação dela foi o quê? Fazer tudo que o profeta tinha dito para ela fazer, que era pegar as botijas, não poucas, mas muitas. Amém? Então nós devemos sempre ter um pouquinho de fé, praticar a oração e ter também a nossa ação. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Espero que tenha te edificado de alguma forma. Vou orar pela sua vida. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e da vida. No nome do teu Filho amado, Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa humilde palavra, ó Pai. Que o Senhor, Paizinho querido, possa colocar ao nosso coração, papai, um pouquinho de fé, mas que nós possamos também, Paizinho querido, ter disposição para fazer a nossa parte, para praticar a oração e também ter a nossa ação, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais essa palavra, Senhor. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, pelos pequenos milagres em nossa vida, papai. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém e amém. Se você ficou até o final deste vídeo, já curte, comente, compartilhe, para que mais almas sejam alcançadas
através deste canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.